Peraí. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos neste lançamento virtual do livro Vida e Verdade, né? A gente está fazendo o lançamento online do livro hoje. Devido à pandemia que o mundo está vivendo, a gente está fazendo o lançamento do livro de Rosana Reis dessa maneira, né? Online. A gente está aqui ao vivo no Facebook. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi Raposo, sou jornalista da TV Alterosa e é com muita honra que eu estou participando deste lançamento online deste livro que eu li. Você que ainda não leu, tenho certeza que depois desse bate-papo de agora, de hoje, você também vai ler este livro. Então, eu convido ela, né, a Rosana Reis, autora do livro Vida e Verdade, para a gente bater um papo e falar deste lançamento online. Oi, Rosana, boa noite para você. Está me ouvindo? Como é que você está? Oi, Grazi, tudo bom? Que bom te É uma ver maneira aqui. diferente da gente fazer o lançamento do livro, né? Uma novidade para todo mundo. Então, Grazi, estou muito feliz que você veio para participar desse evento comigo. Quero te agradecer muito, agradecer ao Rafael, que é a pessoa responsável por tudo isso que está acontecendo. Rafael também jornalista da TV Alterosa. Obrigada, Rafael. Oh, E, Rosana, gente, vamos começar então nesse nosso bate-papo. Conta para a gente quem é a Rosana Reis, a autora, a escritora desse livro. vamos sim. Grazi, só queria falar um oi rapidinho para as pessoas que estão entrando aqui, que estão participando. Não posso deixar de falar, não vou conseguir falar para todo mundo, mas eu estou vendo aqui my teacher, Cristina. Hi, Cristina, nice to see you here. I miss you. Carlinhos, Ana, Cristiane Prado. Gente, estou muito contente que vocês estejam aqui participando comigo dessa live, viu? À medida que a gente for passando aqui, eu vou tentando dar um oi para todo mundo. Cíntia, minha prima Edilene. Bom, vamos lá. Então, Grazi, perdão, faz a pergunta de novo. Não, primeiro se apresente, né? Eu quero saber quem é a escritora, que até então você está achando que ainda não é uma escritora, né? Então, gente, a escritora. As pessoas que estão aqui, né, eu penso que a maioria delas já me conhece, né? Meu nome é Rosana, eu sou daqui de Varginha, uma pessoa que tem uma vida comum, como a de todo mundo, e eu vivi muitos anos em Varginha, vivi um tempo fora também, quando eu me casei, e hoje eu moro em Nova York, eu estou morando hoje nos Estados Unidos, mas a minha terra querida é aqui. Eu estou sempre vindo e em breve também pretendo estar aqui de volta. A gente vai, fica um pouco aqui, um pouco lá. Mas essa sou eu. Bom, o livro Vida e Verdade é um livro muito instigante, é um livro fácil de ler, mas eu tenho certeza que ele foi muito difícil de escrever. Eu queria que você contasse para a gente o que te motivou a escrever esse livro. Então, Grazi, realmente, o livro, o que motivou a escrever esse livro, Grazi, ele é um livro que conta parte da história da minha vida, sabe? Foi uma fase da minha vida muito difícil, que eu vivi um relacionamento abusivo. Então, esse é um livro cujo tema é exatamente esse, vida e verdade. Perdão, vida e verdade. É o Rafael que entrou aqui e me atrapalhou. O nome é Vida e Verdade, e o tema é violência doméstica. Ele vai contar algumas cenas, algumas passagens da personagem Ana, a Paula, que é a personagem. Gente, hoje, agora está tudo errado. Desculpa, Não, Grazi. ela acabou de sair de uma live, a gente estava numa outra live anterior. De tanto assunto, mas é porque Ana seria o nome da personagem que se transformou em Paula. Porque eu estava contando uma história que o personagem, quando eu comecei a escrever o livro, a personagem principal chamava Ana. E hoje o livro, a personagem é Paula, né? Paula é a personagem que me representa no livro. E eu conto exatamente a vida, né, de Paula no começo, na infância, quando ela
ainda era criança, como foi que tudo começou acontecendo, e principalmente vai falar do casamento, né, que foi um casamento que eu vivi abusivo por quase 6 anos, sofrendo realmente várias situações de violência, de agressão. Então, o livro vai contar isso tudo, essas passagens, e como eu consegui superar, como Paula, né, no caso, superou essa situação e conseguiu recomeçar uma vida nova, como ela conseguiu enxergar que existe uma luz, sabe, no fundo do túnel. Existe sempre uma possibilidade de você recomeçar. O livro vai tratar exatamente desse processo todo, de autoconhecimento e como ela conseguiu se superar e recomeçar, ter uma vida nova, ter outros relacionamentos, relacionamentos não violentos, e é isso. É claro que você colocou tudo em forma de personagens, mas essa história ela é 100% sua. Sim, sim, Grazi. Eu escolhi esse título. Esse livro teve também vários títulos, sabe? O primeiro título, quando eu pensei em escrever a minha história, era Verso e Reverso, né? Que é o curso da vida e como você consegue começar do início, que é o reverso, né? Recomeçar. Depois eu acabei mudando, ficou Escolhas de Ana, porque eu comecei a pensar que são as escolhas que a gente faz na vida é que a gente tem as consequências, sabe? Mas aí eu comecei a pensar que, sim, são as escolhas, são as nossas escolhas, mas muitas vezes nós fazemos escolhas sem estarmos preparados para elas. E aí, de uma certa forma, a gente se torna, assim, uma vítima, sabe? É claro que é minha responsabilidade, mas é uma situação muito complexa, porque se você não está preparado para a escolha, né? Então a gente vai errar. Inclusive, isso uma conclusão que eu chego no final do livro. Eu vou continuar errando sempre, vou continuar também acertando, sabe? Mas o importante é a gente, né, seguir em frente. Até que eu cheguei no título Vida e Verdade. Voltando à sua pergunta, exatamente por Conta pra isso. gente. Porque o livro conta exatamente a verdade. É a realidade de tudo que aconteceu, tudo não, mas porque não dá para contar tudo, né, gente? Até porque muitas coisas a gente já ficou no esquecimento mesmo. Mas tudo que está aqui realmente é verdadeiro. Claro, alguns diálogos, né, a gente não consegue colocar exatamente como aconteceu, mas a ideia e muitos deles você pode ter certeza que as palavras usadas são exatamente as que eu ouvia, que aconteceu no passado. Foram 6 anos, né, de relacionamento abusivo, mas durante o relacionamento você não percebia que aquilo era um relacionamento abusivo. Então, Grazi, foram quase 6 anos. É, isso é uma outra coisa que é bastante difícil da gente explicar, sabe, Grazi? Porque as pessoas que veem, né, alguém sofrendo um relacionamento abusivo, que sabe de alguém que sofre um relacionamento abusivo, muitas vezes têm a tendência de julgar, né, e de dizer, mulher assim gosta de apanhar, por isso que está com esse malandro, mas não é bem assim, sabe, gente? Isso é uma coisa muito séria de se dizer, porque somente quem está enfrentando esse problema é que sabe o que sente, é que sabe quanto é difícil. Primeiro, é difícil você se reconhecer num relacionamento abusivo. Então, é muito difícil você se reconhecer. Às vezes a pessoa fala, mas ela apanha, ela tinha que, né? Parece fácil. Mas quando a gente vive a situação, a gente sabe o quanto é difícil. Porque a gente está sempre justificando, sabe? Por motivos pessoais, por motivos, né, vários, cada um com os seus, pela dificuldade de sair disso, pela dificuldade de, sabe assim, por exemplo, uma coisa que acontecia muito, né, e que eu vejo que é recorrente na história das mulheres que passam por isso. Você sofre uma agressão do seu companheiro no momento, e pouquíssimo tempo depois, sabe, ele se mostra a pessoa mais maravilhosa.
E isso começa a te confundir bastante. Porque você não começa um relacionamento com uma pessoa e no dia que ele se apresenta, ele vem te dar um tapa na cara. Isso não acontece assim, né? Claro, se isso acontecer no primeiro dia, olha, gente, eu acho que dificilmente alguém continua esse relacionamento, né? Mas quando você conhece esse homem, esse companheiro, você pode ter certeza, ele tem o dom. Parece que eles fazem um curso de como serem fofos, sabe? De como ser fofo, de como ser carinhoso, amigo. Então, a gente embarca, né? E a gente embarca naquilo porque a gente está carente, e isso acontece muito por conta dessa carência afetiva também. A autoestima, às vezes, não muito alta, sabe? Às vezes você não se acha merecedor, mas, na verdade, você está acreditando que aquele relacionamento vai ser maravilhoso, que aquele homem é um príncipe. E aquilo vai acontecendo, as mudanças vão ocorrendo pouco a pouco, sabe? Então, é um pouquinho de cada vez, é sutil. E aí, naquele primeiro dia, ele fala uma coisa e arregala um olho, sei lá, sabe? Fala uma coisa que se assusta. Mas dali a pouco ele, ai, meu amor, que eu te amo tanto, ai, você é tão importante para mim e tal. Ah, não. Então, aquilo lá, você começa a esquecer. No outro dia, de repente, ele te dá um aperto no braço, porque você fez alguma coisa na rua, ele estava de mão dada, ele te dá um aperto na mão. Você fala, nossa. Outro dia, ele fala, nossa, não gostei dessa roupa, não tá bom para você. E aí você fala, ai, ele se preocupa comigo, ele quer me ver bonita, então eu vou trocar, sabe? E aos poucos isso vai acontecendo. E aí ele tem o dom também de te afastar das pessoas, sabe? Ele começa, tipo, aquela sua amiga morre de inveja de você. Ela falou alguma coisa porque ele já tem medo, porque as pessoas que estão à sua volta conseguem perceber isso muito antes de você. E eles não vão muitas vezes falar para você, porque você está apaixonada, você não vai enxergar, não adianta falar. Então, ele começa sabe? Ah, alguém falou isso de mim? Não. Essa pessoa você não percebe? Essa pessoa tem inveja de você. Essa pessoa não gosta de você. Essa pessoa, se for uma mulher, então, às vezes ele até fala assim: você sabe que ela já me deu uma cantada? Ela estava olhando para mim. Porque aí você vai, pouco a pouco, se afastando da família, dos amigos, vai ficando nas mãos dele, sabe? E aí essa carência vai te fazendo ainda mais dependente. E o que acontece nesse processo? Aquele dia que você brigou, que ele te bateu, no dia seguinte, quando ele te faz um carinho e faz as pazes, aquela migalha de afeto é como se fosse o mundo para você, sabe? E como é que você vai sair disso? Se ele é a pessoa que te dá carinho, ele é a pessoa que te protege, ele é o amigo que te escuta, ele é o que. Entende? Então, a gente No vai caso, vivendo. é o pai dos seus filhos. Exatamente, ainda tem essa questão. E isso é um ciclo, sabe? Que você vai tendo muita dificuldade, você se envolve naquilo de uma certa forma que você vai tendo dificuldade. E pouco a pouco, ainda, uma outra coisa que acontece é que a gente vai enfraquecendo, sabe? As ideias da gente vão ficando um pouco confusas mesmo. Porque quando você faz alguma coisa que desagrada e que ele quebra tudo na cozinha, por exemplo, ele depois vai dizer, foi sua culpa. Se você não Você tivesse se feito culpava. aquilo o tempo todo, e aí eu ficava me torturando, sabe? Mas, meu Deus, o que, que eu fiz? Por que, que eu fiz aquilo? Não, amanhã eu vou fazer melhor. Ai, amanhã eu vou fazer melhor. Quando dava a hora que ele fosse chegar em casa, eu começava assim, será que tá tudo certinho isso aqui? Ai, será? E se, sabe, se o telefone, quando o telefone tocava, era uma tortura para mim. Porque se homem, ai meu Deus, se ele atender for homem, ele vai achar que tá ligando para mim, sabe? Você começa a viver assim, tão torturada, que a sua mente já não funciona mais como uma pessoa normal. E esse relacionamento já não é um relacionamento normal, sabe? Eu só vou falando, Então, Graça. já foram 6 anos. Eu queria que você me falasse, as pessoas te julgavam ou naquele momento, ou te julgaram depois, porque você foi levando aquilo. Você chegou a ser julgada, tipo, ficou ali porque quis. Então, Grazi, com certeza, né? Com certeza, sou julgada até hoje. Eu acho que todos nós, de uma certa forma, somos julgados por alguma coisa, por tudo, na verdade.
Mas eu fui uma pessoa, assim, uma família tradicional, né, de cidade mineira. Eu me casei grávida, então já começa, né? Então, depois eu fui passando por tudo isso, algumas vezes eu voltei para a casa dos meus pais. Então, eu vinha com as minhas malinhas, e daí, 2 dias depois, um dia depois, e aí eu de volta com as minhas malinhas. Então, era aquela coisa lá. Ela é sem vergonha, ela volta, mas ninguém sabia o que se passava. Né? Teve uma dessas vezes que eu vim com meus filhos, teve uma vez que o meu irmão, inclusive, me buscou no meio da madrugada, e eu vim com os meus meninos, fui para a casa dele. Eu lembro que eles colocaram os colchões no chão para a gente dormir, e a gente terminou a noite ali. Mas depois eu vim para casa fui para casa dos meus pais, e 2 dias depois eu estava voltando, porque no dia seguinte eu ouvi um barulho, e ele ligou e falou: "Você ouviu esse barulho?" E aí eu falei: "Eu ouvi o barulho." Aí ele: "Pois é, fui eu que dei um tiro. E aí eu tô aqui fora, estou só esperando seu pai sair." Sabe? Então, assim, eram muitas ameaças. E as ameaças eram muito reais, sabe? E aí, como é que você não volta? Não é? É muito difícil. Então, ninguém sabe, ninguém tem noção daquilo que você está passando. Né? Esse Para você julgamento. externar isso, para você colocar tudo isso que você viveu em um livro, eu queria entender quanto tempo que foi e qual foi a parte mais dolorida. Então, foi assim, Grazi. Eu tinha muita vontade de escrever, sabe? Porque eu me lembro da minha infância que eu não conseguia fazer uma redação bonita. E eu sonhava um dia minha professora de português pudesse me chamar para ler a redação da segunda-feira, contando o que eu fiz no final de semana. Apesar de que todo final de semana era igual. Eu jogava bolinha de gude, soltava pipa, brincava de futebol com os meninos. Então, assim, eu nunca soube se ela nunca pediu para eu ler, porque as coisas não eram muito tão interessantes, ou se porque a minha redação era péssima. Mas eu sei que eu sempre sonhei em escrever bonito, porque eu vislumbrava quando as minhas colegas liam as redações. E eu sempre tive. Aí eu comecei a desenvolver uma forma de escrever. Lá, já perto do vestibular, eu aprendi a escrever uma redação. E eu tinha facilidade de escrever, sabe? E aí eu comecei assim, eu queria colocar para fora tudo que eu tinha vivido. Isso era uma necessidade minha, sabe? Mas eu não tinha coragem. Sempre foi difícil falar. Mas eu comecei a escrever e falei, gente, eu vou escrever isso. Eu fui tendo facilidade para escrever, fui escrevendo, contando alguns relatos, coisas que eu queria deixar para um futuro, se um dia eu tiver Alzheimer, para eu saber o que aconteceu, como é que foi a minha vida, porque essas coisas podem ir sumindo da sua memória, né? E comecei a escrever, e um dia, numa dessas vindas minhas, eu já estava morando fora, que eu estava me sentindo muito sozinha, então eu tinha tempo, eu tinha muito tempo, eu pude me reconectar, sabe, comigo mesma, e aí eu comecei a colocar tudo isso no papel. E numa dessas vindas minhas no Brasil, eu mostrei isso para algumas amigas, até quero agradecer muito as minhas amigas que leram várias vezes meu livro, tem várias amigas que leram, e aí essas pessoas foram dizendo: "Rosana, mas esse é um livro? Você está escrevendo um livro?" E eu que não pensava né, que pudesse ser um livro, assim, um livro de verdade. Vou ajeitar minha câmera aqui, que eu estou achando ela muito alta. Eu falei, nossa, pode ser um livro, né? Quem sabe? E aí eu comecei a formatar, né, a dar assim, uma carinha de livro. E também sem técnica nenhuma, viu, gente? Porque tudo que eu faço na minha vida, eu vou fazendo por erro e acerto, acerto e erro. Eu falei, tá bom, então eu vou escrever. E eu fui olhando como é que, né, pensando comigo, eu preciso definir os capítulos. Então tá, então eu fui separando pela história, como seria, e fui escrevendo. E é engraçado que assim, eu comecei a escrever, gente, à mão, sabe? Esse é um dos cadernos, mas eu tenho outros em casa, vários, eu tenho uns 3, que eu fui escrevendo à mão. Então, assim, colocando, olha só. E não sei se vocês conseguem ver o que aconteceu comigo. Eu fui escrevendo e depois eu não conseguia Até ler. aí você imaginava que fosse ver um livro. Não, eram só os relatos, né? Mas depois eu não conseguia ler, sabe? Quando eu decidi que então eu ia fazer um livro, eu voltei lá e, meu Deus, eu tive muita dificuldade para decifrar tudo aquilo. E aí o meu marido falou, não, toda escritora que se preza tem que ter um laptop. E aí ele me deu um laptop e eu comecei a digitar.
E eu tinha dificuldade ainda, porque a gente ainda é do tempo do lápis, da caneta, do papel, né? Mas aí eu consegui, foi bem legal, foi bem legal. Eu fui escrevendo. Mas eu Tudo isso confesso foi em para quanto vocês, assim, tempo? pois é, foram 4 anos e meio escrevendo livro. Por vários motivos, gente. Primeiro que essa dificuldade minha mesmo, né? Porque eu nunca fui uma escritora, né? Hoje eu posso dizer que sou, porque eu tenho um livro. Mas eu não sabia mesmo como escrever um livro. Eu fui fazendo pouco a pouco. E porque também... peraí. O livro, gente, ele foi muito doloroso para mim, sabe? Foi muito difícil para mim conseguir expressar tudo assim. Por exemplo, não de contar, porque até que minha memória é muito boa. Minha mãe, quando começou a ler, ela ficava assim, gente, porque o começo é muito bonitinho. O começo do livro, gente, é muito fofo. É lindo, eu adoro, eu dou muita risada. Eu já devo ter lido nem sei quantas vezes o meu livro, nem sei, cada hora eu falo o número, 30 e tantos, 40 e tantos, e é verdade. Porque eu fui corrigindo, corrigindo, e ainda estou corrigindo até hoje. Mas aí minha mãe começou a folhear aqui na minha casa e ficava assim, como você lembra disso? Mas foi assim mesmo, exatamente isso. Você lembrou, você lembrou. Então, assim, a minha memória é boa. Mas o que foi difícil, realmente, foi descrever as cenas, sabe? Foi voltar, né, naquele passado, que foi muito difícil para mim, foi muito doído. Então, por exemplo, tem uma parte do livro que eu chorei muito, muito mesmo, sabe? Eu passei uns 2 meses sem poder, assim, pensar no livro. E cada vez que eu, né, lia, escrevia, que eu me lembrava Escrever o dessas livro foi cenas, uma espécie de terapia também, né? Aquilo você foi foi. colocando para fora, coisas que talvez você, não sei, naquele momento você não queria nem relembrar. Você foi meio que obrigada a relembrar de algumas cenas. Com certeza, Grazi, com certeza. Eu falo que foi uma catarse. Eu tinha, antes de me mudar, eu tinha passado por um processo terapêutico. A minha terapeuta, Beth, não sei se ela está me assistindo, mas se não tiver, ela vai assistir depois. Um grande beijo. Uma pessoa incrível, maravilhosa, que me ajudou demais. Para te falar a verdade, Grazi, eu fui assim, ter certeza, saber que eu vivi um relacionamento abusivo, totalmente abusivo, quando eu fiz terapia, isso há 8 anos. E um dia eu estava descrevendo uma cena para ela, ela falou: Rosana, mas você viveu em risco de vida o tempo inteiro, né? De morrer o tempo inteiro. E eu, foi? E aí tem até uma cena aqui do livro que foi uma cena que o Rafael leu e falou: Rosana, essa para mim foi a pior. E eu ainda fui para ele assim: não, Rafael, mas ele não ia me matar. Ele não queria me matar. Sabe, gente? Porque não adianta. Parece fácil, assim. Às vezes a gente fala: meu Deus, é muito fácil a gente perceber que está num relacionamento abusivo. Parece fácil, né? Mas, na verdade, gente, só quem vive essa situação é que sabe dizer o quanto isso é complicado. É E muito muitas complexo. vezes só percebe depois que sai de relacionamento, igual você só foi perceber há pouco tempo. Exatamente. E o para mim, assim, que eu comecei a ver que eu não podia continuar naquele relacionamento, foi quando eu comecei a ver o sofrimento dos meus filhos. Sabe? Enquanto eu não vi os meus filhos assim, não, né, não pensava no risco, o risco era só comigo, só comigo. A gente tem autoestima tão baixa, na verdade, você começa a achar que você precisa ser punida, sabe, por algum motivo. Eu me sentia muito culpada, então eu mesma achava que eu merecia aquilo, porque alguma coisa não fiz de certo, alguma coisa. Eu fiz escolhas, então eu tinha que passar por aquilo. E quando eu comecei a ver e a perceber os riscos que os meus filhos estavam correndo e o quanto eles estavam sofrendo com aquilo, que eu consegui assim acordar para aquilo, sabe, para a situação e movimentar e começar a sair realmente. Tem uma parte do livro, eu gostaria muito de ler um trechinho. Eu posso? Não sei se como é que está de tempo. Porque não estou fazendo spoiler, não. É só para. É porque é um trecho que vai falar exatamente dessa questão, sabe? Que envolvia, né, diretamente o meu filho mais velho. E foi uma cena que foi, para mim, a mais chocante dessa história, sabe? Então, eu gostaria
esse trechinho, vou pedir licença para vocês, vou ser rápida, tá bom? Paula, que caminhava como um zumbi e sucumbia à dor que parecia devastar seu coração, engoliu o choro, com um terrível gosto de sangue na boca. Levou o filho de volta para a cama. Ah, só para completar, isso foi depois de uma cena terrível, tá? De violência. Levou o filho de volta para a cama. E Yuri, que era o filho, que naquele momento se encontrava mergulhado nas entranhas daquela mulher cujo útero lhe protegeu até que viesse a vida, acariciava o rosto da mãe com tanto cuidado que parecia o sopro de um anjo. O anjo que tinha o dom de curar e acalentar as feridas da alma. Não dá para saber de onde aquela mulher tirava forças. O que se sabe é que as sequelas de atos tão impensados e daquela abominável cena ficaria para sempre e profundamente marcadas na memória e na carne daquelas criaturas. Porque é O isso, que gente. representa para você esse trecho do livro tão importante? Então, Grazi, nesse momento, né, ver o sofrimento do meu filho que tentava, sabe, tipo, mãe, calma, né? Não fica assim, né? Ele não falava assim, mas no fato dele acariciar meu rosto. Então, eu comecei a perceber que aquilo podia estar acontecendo com eles. E se fosse os meus filhos machucados daquela forma como eu estava, eu jamais me perdoaria. E aquilo podia acontecer, sabe? Né, tudo podia acontecer. E eu comecei a pensar, porque também eu podia morrer, e aí quem é que ia cuidar dos meus filhos, né? Então, eu comecei a perceber que realmente aquela não era uma situação que eu podia continuar. Eu precisava sair daquilo, sabe? Rosana, conta para a gente, assim, para uma mulher que esteja passando por uma situação de abuso, mas talvez ela ainda não tenha percebido, o que você pode dizer para essa mulher? Então, Grazi, o grande objetivo do meu livro realmente é tentar ajudar essas mulheres, né, que possam ler o livro, a se identificar de certa forma com as situações e entender, porque não adianta, às vezes alguém fala, mas no momento que você está ali numa leitura, que você está com você mesmo, muitas pessoas que leram o livro me relataram, sabe? Eu tenho muitos feedbacks e as pessoas dizem exatamente isso. Nossa, Rosana, eu chorei muito, eu me identifiquei naquela parte, eu me identifiquei naquela parte. Então, quando você lê a história de outra pessoa, às vezes é mais fácil de você se colocar ali, sabe? E perceber que existe uma saída, sabe? Existe vida além de relacionamento abusivo, existe vida além da violência. Eu não acreditava, porque assim, você vai se envolvendo naquilo. Então, assim, quando eu tive outros relacionamentos, né, não foram violentos, meu Deus, sabe? Eu pude ver que existe isso. E qualquer pessoa, sabe, tem o direito, todas nós temos o direito, inclusive, isso é citado na Lei Maria da Penha, que toda mulher tem o direito à vida sem violência. E nós precisamos acreditar nisso. Então, a pessoa, você, ou, né, a pessoa que está passando por esse problema, acredite, sabe? Você tem direito a uma vida sem violência. Mas a gente sabe que não é fácil, sabe, Grazi? Você acredita que tem alguma espécie, eu não sei se eu posso dizer, de estratégia para que aquela mulher saia daquela relação abusiva? Bom, Grazi, falar sobre estratégia é um pouco complicado, porque assim, eu não sou uma pessoa, como eu te disse, de técnicas e de ensinar, sabe, não é meu objetivo, né, traçar estratégias. Tem inclusive um canal do Facebook, ela chama Janaína, eu esqueci o sobrenome dela, que ela sim, ela dá algumas estratégias, ela dá, sabe, ela trabalha de uma outra forma, ela tem um conteúdo assim mais técnico, que não é o meu caso. O que eu posso dizer é que quando a gente está vivendo nesse relacionamento, a gente acha que não tem saída, a gente não vê uma saída. Então, o que eu quero realmente, assim, que é meu interesse, minha intenção, é falar para você que está me ouvindo e que vive numa situação abusiva que existe uma saída. Sempre existe uma saída, sabe? E se você não consegue fazer sozinho, que é muito difícil mesmo,
peça ajuda. A estratégia número 1, eu penso que é essa, sabe? Primeiro, olha para você, sabe? Se reconheça nessa situação, né? É difícil, eu sei que é muito difícil, é muito fácil falar, olha, não é possível que você não vê, mas é muito difícil mesmo. Mas se você puder, aos poucos, perceber e se reconhecer nessa situação, sabe? Peça ajuda. Procure alguém que possa te entender, uma irmã, uma amiga, ou que denuncie, né, para a polícia. Use a condição que Mas você tiver. ler o livro é uma estratégia, hein? É uma estratégia. Obrigada, Que Grazi. vai ajudar Eu não mulheres que posso estejam ficar fazendo passando por muita uma situação propaganda. parecida, e também homens, né? Sim, com certeza, Grazi, porque eu penso assim, a gente não pode de uma hora para outra, e nem vai de uma hora para outra, acabar com essa situação, né, de violência. Mas cada um que Infelizmente. está me ouvindo agora, cada um pode se conscientizar, seja você homem, um pai, sabe, que você tem um filho pequeno, uma filha pequena, comece por aí, mostrando para o seu filho, né? Como é que se trata uma mulher ou como se trata todas as pessoas, né? Não é só uma mulher. Mas aqui nós estamos falando de mulher. Você que tem uma filha, sabe? Ensina a falar não, sabe? Meu corpo, minhas regras, não é não. Então, eu penso assim, nós temos que começar hoje, para que, né, as gerações futuras possam encontrar uma sociedade diferente, né? Uma sociedade mais equalitária, mais justa, sem essa diferença de gênero ou outras que nós estamos vivendo, né? Então, eu penso que, assim, agora, ler o livro, realmente, eu acho que ajuda muito, inclusive, também uma outra fala das pessoas que leem, sempre as pessoas me passam, me mandam, Rosana, você pode ajudar muitas pessoas com esse livro. Nossa, minha amiga leu e, meu Deus, ela já veio me contar, e várias pessoas, como já disse, vieram me contar, sabe? E eu fico muito feliz com isso, de poder ajudar, porque o livro também, ele vai mostrar é, o meu processo de superação, né? Que não vai ser igual ao seu, nem igual de ninguém, mas é um processo que foi, assim, que começou quando eu olhei para mim, né? No meu autoconhecimento, que eu acho isso muito importante. Quando você começa a olhar para você e se perguntar quem eu sou, para onde é que eu quero ir, o que, que eu quero fazer da minha vida, né? Onde é que eu quero chegar, o que está. Se eu continuar tendo essa vida, eu vou conseguir realizar meus sonhos, eu vou conseguir ser a pessoa que eu quero ser, porque muitas vezes, na hora que você chega já nessa relação abusiva, você já não é mais você, sabe? Você já deixou de ser Eu você, até você já ia entrar nessa abandonou você. parte. Rosana, Sim. dentro de tudo que você viveu, eu acredito que em muitos momentos você não se reconheceu. Ali não era você. Nossa, não era, com certeza. Você sabe, Grazi, eu costumo brincar assim que eu passei algumas coisas que até Deus fazia tanto, tipo, eu brinco assim, tampava para não ver. Assim, eu não me reconhecia mesmo, porque eu nem olhava para mim mesma, sabe? Eu nem olhava, porque né, assim, a gente vai ficando perdida e você abandona o seu eu, ou o seu eu te abandona. Eu não sei qual é aí, quem é que abandona quem, mas eu sei que você deixa de ser você mesma, porque aquela pessoa não serve para o outro, né? Ele está sempre te corrigindo e você fica tentando agradar. Quando você fica tentando agradar, tentando ser que você não é, então o seu eu não existe mais, sabe? E quando você começa a se perguntar quem eu sou, o que eu estou fazendo com a minha vida, onde é que eu vou chegar se eu continuar agindo assim, né? Aí você começa a voltar para si mesmo, e aí vem o processo de autoconhecimento, e é nesse processo que você vai se descobrir forte, sabe? A gente vai se descobrir forte, poderosa. Eu me descobri, você pode se descobrir, todas nós podemos, porque todas nós somos muito fortes e muito poderosas, sabe? Então, está dentro da gente. E tem que Vamos partir, né? lembrar Assim, é também importante. Vamos lembrar também que violência doméstica não é só quando, né, a pessoa tem a agressão física. Tem aquela parte que o companheiro humilha, te impede de conversar com as pessoas, ou de vestir certas roupas, né? Tem tudo isso também. Sim, Grazi, e esse tipo de abuso é o mais difícil de você identificar, sabe? Porque é sutil, né?
é sutil. E, geralmente, aquele que chega na violência, né, que abate, que espanca, ele também começou assim, sabe? Com esse abuso psicológico, às vezes até financeiro, aquele homem que pega todo o dinheiro da mulher, sabe? E sabe, Grazi, quando eu comecei a fazer o trabalho em dezembro, quando eu vim para cá, eu tirei algumas cópias do meu livro e dei para algumas pessoas lerem, que eu ainda não tinha mandado imprimir, né? Eu não tinha decidido se realmente eu ia editar o livro. Então, eu pedi para algumas pessoas lerem, que estava finalizado, e me dar uma opinião. E nesse meio tempo, as pessoas foram descobrindo, foram me convidando para algumas palestras. Então, eu cheguei a fazer algumas palestras, inclusive com jovens, que eu não tinha pensado, olha só, não tinha pensado né, em trabalhar com os jovens, porque a gente pensa que isso é uma coisa das pessoas da minha idade, ou de pessoas mais. Mas não, você começa a ver que a violência acontece muito mais do que a gente imagina. E fica aqui o meu alerta, sabe? Se você tem uma filha adolescente, uma irmã adolescente, uma sobrinha, uma amiga, fica de olho, porque as jovens estão sendo violentadas de todas as formas, gente. E é interessante, porque você vê menina bonita, inteligente, rica, de todos os... olha, de todas as classes sociais, sabe? Meninas inteligentes, meninas que têm potencial e estão sofrendo, sabe? Abuso, estão sofrendo violência doméstica, sabe? Esse tipo de violência. É o que a gente não consegue, né, explicar e nem entender, porque, como eu disse, isso começa aos poucos, sabe? Começa aos poucos e a gente não vai percebendo. Eu vou até dar alguns exemplos de coisas que eu, Graziele, vivi. Por exemplo, cor de esmalte. Eu lembro que eu já conheci alguns homens, alguns namoros, tipo, mulher tem que usar esmalte claro, mulher que usa esmalte vermelho é prostituta. Eu ouvi isso, é um abuso. É um abuso, é um abuso, é um absurdo, né? Imagina. Mas é comum, dando um exemplo, mas foi uma coisa que eu vivi. Então, e é um detalhe. E assim, e aí tem muito, não, naquela academia você não vai malhar, porque lá, esse horário só tem homem. Não, desse jeito você não vai, aquele lugar você não vai com essa amiga, eu não quero que você ande. A roupa, o decote, o comprimento da roupa. E, Grazi, o pior é que a gente acha, sabe, que aquilo é um cuidado, que a pessoa está tendo um cuidado. Não, hoje eu estava ouvindo a TV Alterosa, eu estava ouvindo, e aí o Ademir falando, foi a primeira vez que eu assisti o jornal, e ele falando que, porque na pandemia, né, tem aumentado muito o número de violência doméstica. E aí, foi jurada no programa, que eu não me lembro o nome, e ela fala sobre isso, que as mulheres estão justificando, assim, não, mas meu marido está agredindo, começou a me agredir, ele está muito violento, mas é porque ele está sem trabalho, é por causa da pandemia, está todo mundo nervoso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas quando passar tudo isso, ele vai voltar a ser um homem maravilhoso. Ele vai. Gente, sabe, é assim que a gente faz. A gente justifica de todas as formas. E a gente é julgado por isso. E isso é uma coisa assim que eu vou pedir do fundo do meu coração, sabe? Você que está assistindo. É difícil, porque a gente julga tudo, né? Mas tenta não julgar, sabe? Tenta olhar para o outro ângulo. Tenta olhar pelo ângulo da mulher abusada, da mulher violentada, sabe? Perdão, Grazi. Qual que é a mensagem que você quer passar com o seu livro? Olha, gente, eu não sou uma pessoa assim de muito de passar uma mensagem. Mas o que eu quero deixar com o meu livro hoje, o meu propósito com o meu livro, é claro, eu quero vender o meu livro, mas o meu propósito é realmente, sabe, conseguir chegar em cada uma dessas mulheres que passam por essa situação e deixar uma sementinha, sabe, assim, para você olhar um pouco para você mesma, sabe? Começa por aí, olhar para você, ter um carinho com você e pensa nisso, que existe saída, existe uma saída. Peça ajuda. E você que está me ouvindo, que não é a pessoa que passa por isso, ofereça ajuda. Tem uma amiga que sempre me pergunta, mas Rosana, como é que a gente ajuda alguém que não quer, que nega, né?
A gente sabe que ela passa por isso e ela continua negando. Então, é como eu acabei de falar, a gente vai negar, porque muitas vezes a gente nega para a gente mesmo. Então, claro, não tem como você ir lá e carregar aquela pessoa, a não ser que ela esteja sendo agredida naquele momento. Aí sim, por favor, denuncie, né? Vamos denunciar, porque a gente não pode ser omisso, a gente não pode assistir mais. Já foi o tempo que a gente assistia uma mulher sendo espancada, gente, sabe? E ficar de longe com essa história de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aquela Então, pelo máxima, amor de né, que a Deus, gente mete sim. sempre ouviu. Sempre Isso, teve por aquela máxima. favor, Ah, em briga de sabe? marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, né? Mete sim, gente, porque é muita covardia, sabe? O homem é mais forte. Você não sabe o que aquela mulher está passando, quais são as ameaças, os medos que aprisionam a gente. Mas aí eu penso assim, a gente não consegue tirar aquela pessoa. Mas se você oferecer a sua ajuda, sabe? Deixar sempre bem claro, olha, eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. Estenda a sua mão, sabe? Apoie da forma que for possível essa pessoa, porque tudo que a gente precisa nesse momento é do apoio, sabe? É de alguém estendendo a mão para a gente, assim, de verdade. Às vezes, eu costumava dizer, assim, no meu livro ainda falo um pouco isso, que eu às vezes pensava, né, em todas as pessoas que sabiam, porque as pessoas sentem, sabe, Grazi, que você está passando por isso. E a família, né? Então, eu às vezes pensava, poxa vida, parece que as pessoas sabiam e deixaram acontecer, né? Mas hoje eu consigo entender que também as pessoas fizeram o que elas podiam fazer, né? Cada um está agindo de acordo com o que pode. Mas se você está aqui hoje me ouvindo, então, assim, tenta fazer um pouco mais, sabe? Tenta realmente estender a sua mão, porque pode ajudar muito, pode salvar a vida. Eu hoje estou aqui para contar minha história, mas eu podia não estar. E tem muitas mulheres que amanhã elas podem não estar mais, sabe? E aí você vai olhar e vai falar, poxa vida, eu podia ter feito alguma coisa. Então, não deixe isso acontecer, não. Se você pode ajudar de uma forma, ajuda. Isso é muito importante. Então, vamos falar para quem ainda não comprou, onde que pode comprar o seu livro, como que pode fazer, entrar em contato com você, como que é? Ah, sim, gente. Então, eu não posso deixar de falar, né? Hoje é um lançamento e muitas pessoas já compraram o livro comigo, já leram, já me mandaram feedback, como eu já falei. Mas se você não comprou ainda e quiser adquirir o livro, é comigo mesma. Por enquanto, eu estou vendendo, eu ainda não coloquei nas livrarias. Isso é uma outra parte, assim, um pouco mais trabalhosa, que eu também ainda não conheço e que daqui para frente eu vou procurar conhecer para poder distribuir, mas por enquanto é comigo, tá, gente? Então, se você quiser comprar um livro, o valor do livro é R$ 48. Você pode deixar um recadinho nas minhas redes sociais, pode me mandar. O Rafael está mandando aí o meu endereço de e-mail, eu acredito. Aqui no Facebook você me encontra em inbox, no Instagram, onde, né, for mais fácil para você. Eu estou vendendo, os livros estão aqui na minha casa. Dentro de Varginha, eu posso mandar entregar sem custo adicional nenhum. Você pode receber na sua casa. Se quiser buscar aqui, é um prazer. Eu deixo também inbox, se vocês quiserem, o meu endereço, para quem não sabe onde eu moro. E para as pessoas que moram longe, né, fora de Varginha, eu posso encaminhar, como já encaminhei vários pelo correio, demora um pouquinho mais. E aí tem só a taxa mesmo de correio, que é um valor de R$ 10 a mais, tá? E a gente encaminha também. É só fazer o contato aqui nas redes sociais que o livro vai chegar aí para você. A forma de pagamento pode ser transferência bancária, que eu passo minha conta. Eu posso gerar um boleto no meu banco, que é um boleto sem data, é um boleto sem juros, que você pode pagar pelo seu aplicativo. Pode pagar em dinheiro na hora da entrega do livro. Isso tudo a gente conversa, tá bom, gente? Obrigada, Grazi. Agora, Rosana, tem um computador aí do seu lado, não tem, que eu estou sabendo? Tem sim, eu baixei um pouquinho a tela porque eu tava olhando as duas coisas e aí tá aqui. Mas eu quero Tô que olhando você para ele. aumente o volume desse computador. Ah, sim. Ok. Coloca no máximo o volume desse computador. Ativo. É que o som tá um pouquinho fora, sabe? O computador tá com delay. Tem um computador aí do seu lado,
ligado, não tem que eu tô sabendo? Tá vendo? Não tem problema, já tá ligado aí, né? Uhum. Você quer que eu continue com o celular ou só o computador? Então, ouça o recado que a gente preparou para você. Como? É que o som tá um sim. pouquinho fora, sabe? Ok. O computador tá com delay. Ok, gente. A Grazi se foi. Ai, Nós apareceu. vamos preparar Tem um recadinho para Peraí, você. Grazi. A gente está preparando. Aham. A gente está preparando aqui um recado muito especial para você acompanhe nesse computador do seu lado. Ah, no computador. Tá? Tá bom. Então, vamos lembrar, gente, hoje o lançamento virtual de Vida e Verdade. Ok, gente. E a gente espera que a gente tenha esse lançamento presencial muito em breve, né, Rosana? Sim, Grazi, esse é meu sonho também. Eu quero poder, né, encontrar todas as minhas amigas, dar um beijo em todas vocês, abraçar todo mundo. Assim que a gente puder, nós vamos marcar sim, tá bom? Se você quiser abaixar um pouquinho agora o volume, se atrapalhar um pouquinho. Abaixar o computador? Sim. Não sei se você tá conseguindo me ouvir aí corretamente. Estou. Isso. Tá. Então, vamos lembrar, né? Hoje é o lançamento virtual desse livro. A gente já bateu um papo aqui, a Rosana já contou um pouco do que ela viveu aí no passado, até chegar a este livro, que no começo ela nem pensou que seria, né? Que se transformaria em um livro. É um livro que se trata, né, da sua vida pessoal, né, Rosana? Embora você tenha colocado personagens, nomes, é uma história de amor, coragem, mas também muita dor, né? Sim, Grazi, muita dor, sim. Essa dor a gente tenta deixar para trás, né? Vamos seguir só com a coragem, com a superação e vamos seguindo em frente, né? Eu quero agradecer todos vocês que estão aí participando, os que ficaram até o final, eu falo muito e quero deixar um abraço mesmo, muito carinhoso, sintam-se abraçados por mim. Muito obrigada, gente. Obrigada, Grazi. Rafael, obrigada mais um pouco aqui a nossa live, que acabam que vão chegando perguntas aqui, ó. Vamos tentar responder alguma, Grazi. Vamos lá. Perguntando assim, familiares, amigas que leram o livro, o que elas acharam? Então, eu tive, né, diferentes. A minha mãe leu até a metade e disse que não ia ler mais, que ela não tinha estrutura para continuar lendo. Foi muito duro para ela, e eu imaginava isso. O meu pai, que está terminando de ler, mas aí ele fala pouco, mas eu ainda vou perguntar quando ele terminar. Eu tenho um irmão que ele chegou aqui e eu perguntei, e você leu? Ele começou a chorar quando ele foi responder, sabe? Ele falou, Rosana, e eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não imaginava que era tudo isso. Tem uma pessoa especial que leu, é uma senhora já, de mais idade, muito próxima, e ela, quando terminou de ler, ela me ligou chorando, sabe? Pedindo perdão. E ela dizia, Rosana, a gente sabia que tinha alguma coisa de errado, mas eu não sabia que era tudo isso, né? Me perdoa nada. Então, assim, claro que não tem, não é? Claro que eu aceito, né? Está muito mais que perdoado, eu não tenho que perdoar, sabe, gente? Essa é a minha história, né? Foram as minhas escolhas. Mas é interessante como as pessoas recebem assim e sempre vêm dar um retorno. Então, já que essa é a sua história, volta lá para aquele computador, aumenta o volume, porque dentro da sua história a gente tem uma mensagem para você. Ok, então eu vou diminuir aqui um pouquinho, tá? Ok. Tá tudo certo? Já deu ok? Tá tudo certo, já aumentei. Sempre vem dar um retorno. Então, já que essa é a sua história, volta lá para aquele computador, aumenta o volume, porque dentro da sua história a gente tem uma mensagem para você. Olha lá o Carlinhos falando, obrigada. Vida e Verdade é meu livro. A personagem principal, Paula, que me representa, é uma jovem que se casa aos 22 anos,
acreditando ter encontrado o seu príncipe, né? E ela sempre sonhou em ter uma família Nossa, feliz. gente! O objetivo do livro hoje Eu é amo poder surpresa. conversar com as mulheres, conversar com a sociedade, poder debater sobre o tema, sabendo que nós vivemos numa sociedade machista. Eu quero muito contribuir para que haja uma mudança radical. 22 anos. Olá, Rosana, aqui é Ademir Santos, aqui da TV Alterosa. Primeiro eu quero te parabenizar, viu? Por ter coragem de chegar e falar, né, de tudo aquilo que você passou, os momentos, né, inesquecíveis que você realmente carrega aí nos seus pensamentos. Mas você foi diferente, você procurou ajuda e saiu disso. Por isso recebo aqui os meus parabéns. E violência realmente dentro de casa, violência com as pessoas não pode acontecer. E você fez a diferença. Parabéns, estamos juntos. Sou seu fã e quero te conhecer pessoalmente porque você fez a diferença. Tamo juntos. Rosana, estou passando aqui para te desejar todo o sucesso do mundo. Você é uma pessoa que eu admiro, guerreira, batalhadora, boa mãe, amiga, gente boa demais. E eu te desejo do fundo do meu coração que você brilhe com a sua obra, com o seu livro, de que já é sucesso e vai fazer ainda mais. Não preciso nem falar, mas estou torcendo muito por você. Sempre torci e continuo torcendo. Beijo. Falar da minha tia Rosana é falar de uma pessoa muito especial na minha vida, uma pessoa que eu sempre admirei muito e passei a admirar ainda mais depois que eu pude ler o seu livro e conhecer um pouco mais da sua história, todos os desafios que ela enfrentou e a força que ela teve para enfrentar esses desafios. Tia Rosana, eu me inspirei muito nesse livro e eu sei que vai me ajudar muito a enfrentar os desafios que vier pela frente. Muito obrigada e eu tenho muito orgulho de você. Um beijo. Rosana, como mãe, eu tenho muito orgulho de você, das suas atitudes, sinceridade e dinamismo. Deus te abençoe hoje sempre e continue sempre assim, de sua mãe, que muito estima, que muito te quer bem, Romilda. Olha, que você realize seus sonhos e tenha muito sucesso no seu livro. E mãe, tudo bem? Parabéns pelo lançamento do livro. Eu estou muito feliz e sou muito orgulhoso de ser seu filho. Não só por isso e nem só por esse momento, mas esse é um momento também bem ímpar para você. Então isso me deixa bem feliz. Estou orgulhoso de você ser uma mulher guerreira, resiliente e ter conseguido com muita humanidade e coragem olhar para a sua própria história e ganhar força nesse processo, e agora mais do que isso se expor e expor essa história para que outras pessoas possam de alguma forma serem tocadas por isso, serem transformadas por isso e que encontrem talvez aí também uma inspiração para suas próprias lutas individuais. Então é isso. Eu falei na verdade lutas individuais, mas acho que escrever e falar disso também mostra que essa luta ela é numa medida individual, mas numa outra medida também uma luta coletiva, do esforço nosso para transformar a sociedade que a gente vive. Então eu fico muito feliz de ver você encabeçando um projeto dessa magnitude. Oi, mãe. Parabéns pelo seu livro, cheio de poesia e charme, de seus sentimentos verdadeiros e da sua história. Saiba que nós somos muito gratos a você em ter você como mãe, e eu te amo muito. Espero que você alcance todo o sucesso que deseja alcançar com esse livro, e sabemos que vai. Muita paz para você e amor de todos nós. Um abraço e um beijo. Tchau. Alcançar com esse livro, e sabemos que vai. Muita paz para você e amor de todos nós. Um abraço e um beijo.
Oi, gente, as pessoas me Sabe que esse choro é de Que alegria. lindo. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo, viu? Filhos lindos, A meus gente sabe que é um pais. choro de Obrigada, alegria, de Cristina. emoção. Obrigada, Grazi. Muito feliz por você ter participado comigo dessa live, viu? Só fez engrandecer e valorizar. Muito obrigada, Rafael. A gente agradece o carinho. Então é isso, obrigada mais uma vez, uma boa noite, obrigada por todo mundo que acompanhou aqui esse lançamento online. A gente vai deixar agora você respirar um pouco, né? Depois de toda essa emoção. Obrigada, que você gente, viveu. obrigada mesmo. Essa foi a primeira live que eu fiz, quer dizer, eu fiz uma um pouquinho antes no Instagram, mas eu gostei. Depois a gente faz umas outras, tá bom? Um beijo grande, muito grande. Muito carinho. Boa noite, obrigada a todo Obrigada. mundo que participou, viu? Obrigada Beijo, a todos. Tchau, tchau.